Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal, Um Lápis na Mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Estudos Semanais da Doutrina Espírita. Dando sequência a nossos estudos, hoje vamos refletir sobre a pureza de coração, tendo por referência o capítulo 8º de O Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm o coração puro, em seu primeiro subtítulo, Simplicidade e Pureza de Coração. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima, e por ele você pode acessar esses estudos anteriores e outros estudos feitos por nós, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, vamos colocar aqui na nossa tela o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro dos livros publicados por Kardec, que tem por epígrafe a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. É muito importante a gente lembrar essa finalidade da obra, para que a gente possa estudar a mensagem de Jesus em concordância com o Espiritismo, a proposta de Allan Kardec, mas sempre buscando a aplicação dessas máximas, desses ensinamentos, às diversas circunstâncias da nossa vida. E na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec reafirma essa finalidade, explicando para nós que muitos pontos dos evangelhos, da Bíblia e dos autores sacros são ininteligíveis para nós, parecendo alguns até irracionais, pela falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. E ele diz para nós que essa chave está completa no Espiritismo, como o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente, e como todos nós mais tarde ainda melhor o reconheceremos. Ele termina dizendo ali na introdução que essa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, é para o uso de todos, e dela todos podem aurir os meios de conformar com a moral do Cristo o respectivo proceder. O respectivo proceder. É isso que nós vamos ter, né? Essa ideia, buscar o proceder correto, de acordo com o ensinamento de Jesus, é pano de fundo para as nossas reflexões sobre o Evangelho, a reflexão sobre o capítulo 8º de hoje, Bem-aventurados os que têm o coração puro, que Kardec abre com duas referências de um Novo Testamento. Uma vem através do Evangelho de Mateus e a segunda do Evangelho de Marcos. A primeira referência: bem-aventurados os que têm puro coração, a palavra do Senhor Jesus, porque estes verão a Deus. Nessa referência, e é o capítulo 8º do Evangelho, onde Kardec vai tratar da segunda bem-aventurança, porque no capítulo 7º do Evangelho ele trata da primeira, quando ele fala, quando vai colocar em concordância com o Espiritismo a palavra de Jesus, quando diz que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nós já passamos por isso e já entendemos o reino dos céus como um estado de espírito, não é?
alcançado por aqueles que vivem virtuosamente em um estado consciencial que transcende a materialidade, não é? O estado de espírito, o reino dos céus, significa um estado de espírito. E a expressão pobres de espírito realça a humildade como virtude que aproxima o homem de Deus, enquanto ato de submissão ao Criador, Kardec diz para nós. E segundo ele, a ninguém será concedida a entrada nesse reino, no reino dos céus, sem a simplicidade de coração e a humildade de espírito. Ou seja, sem simplicidade de coração e humildade de espírito, nós não alcançaremos este estado de espírito dos que vivem virtuosamente. Um estado consciencial que transcende a materialidade, transcender a materialidade, característica de pureza do coração, característica do espírito puro. E Kardec inicia no capítulo 8º a sua reflexão sobre a pureza de coração, então associando agora a pureza de coração, a simplicidade e a humildade que foram trabalhadas, refletidas por nós no capítulo anterior. Olha como ele começa dizendo: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda a ideia de egoísmo. A pureza de coração, inseparável da simplicidade e da humildade. E no item 6, ele vai lembrar para nós que a verdadeira pureza não está somente nos atos, ela precisa estar no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Gente, como parece difícil para nós isso, não é? Pureza de pensamento, nem sequer pensar no mal. E aí Kardec vem ao nosso auxílio já no item 7 desse capítulo, né? Quando ele nos diz que, olha, para essa conquista há uma gradação, e é importantíssimo nós percebermos essa gradação para que possamos perceber o processo de correção de nós mesmos, o passo a passo que nós precisamos aceitar e respeitar, evitando muitas vezes de nós cobranças que são indevidas e inadequadas a nosso momento existencial, porque ainda expressam uma preponderância, né? De vaidade, de orgulho em nós, uma prepotência do nosso espírito, quando nós já desejamos alcançar essa condição de pureza. Olha, nós vamos ver o processo ao longo da nossa reflexão de hoje e lembrar que Kardec diz para nós, olha o passo a passo como é que ele coloca. Se você está com o lápis na mão, vai lá e marca esse período importantíssimo no item 7, quando ele diz assim, em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, esse já tem um processo realizado, está feito, né? Porque nem concebe, nem pensa o mal. Distante de nós está essa condição. Mas existe um segundo momento, naquele a quem essa ideia acode o mal, a ideia do mal, mas já consegue repelir essa ideia. Nesse, há um processo em vias de realizar-se. Se ele conseguir efetivamente repelir o mal, embora esse mal tenha surgido
em seu pensamento em algum momento. Mas existem também, diz Kardec finalmente, aquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz. Nesse, o mal ainda existe na plenitude da sua força. A gradação, ele diz, num o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. E Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, volta a reafirmar para nós: a verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porque aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi isso que Jesus quis dizer quando ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque pensar no mal é um sinal de impureza. Muito bem, essa distinção importante, ela vai aparecer, e nós vamos colocar aqui no item 7, onde Kardec coloca para nós uma pergunta, um questionamento que é um questionamento nosso. Ele diz assim: olha, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Ou seja, nós pensamos no mal, como é que diz aqui o Evangelho, não é? Ah, pensamos no mal, né? Mas repelimos o mal. Pensamos, não, não vou fazer isso. Repelimos o mal. Esse pensar no mal ainda provoca um efeito ruim, e a resposta vem dizendo assim: cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e se despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre em virtude do seu livre-arbítrio. Nós vamos voltar a esse trechinho importantíssimo, mas continuando. Todo pensamento mau resulta, então, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que o espírito alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião, uma oportunidade de se adiantar, porque ela pode ser uma oportunidade de satisfazer um mau desejo, se ele concorda com o mau pensamento, ou de resistir repelindo com energia o mau pensamento. E isso, esse esforço, diz Kardec, é indício de esforço por apagar uma mancha de imperfeição. Não cederá, o espírito não cederá ao mau pensamento que se apresentar e se sentirá mais forte e contente com a sua vitória. Será uma vitória resistir ao mau pensamento. Mas, no iniciozinho, chama a nossa atenção, quando ele diz, né, que a gente vai se despojando pouco a pouco das nossas imperfeições, conforme a nossa boa vontade e o uso do livre-arbítrio. Então, olha, resistência ao mal implica em tempo, é pouco a pouco, não é de uma hora para outra. Em boa vontade, ou seja, em vontade, em querer, e no livre-arbítrio, na escolha que a gente faça, colocando em prática, em ação, concretizando a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso sentimento na nossa ação, naquilo que fazemos.
É difícil, diria o nosso companheiro Lacordaire Fayad, é trabalhoso. Isso está dito, olha, lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, vamos recordar, né? Quando Kardec pergunta aos espíritos, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E a resposta, sim, mas por vezes ele poderia vencer, sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos. Mas o que lhe falta é vontade. E dizem os espíritos: ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. A gente sabe que o pensamento não é bom, mas a gente não se esforça para modificar aquele pensamento. É difícil, a gente diz, procurando se justificar, mas olha a questão 911, quando parece que Kardec vem dizer dessa dificuldade, perguntando: "Pô, mas não haverá paixões tão vivas e irresistíveis que a vontade seja impotente para dominar?" Ou seja, há situações em que a gente não tem como dominar esse mau pensamento. Os espíritos respondem dizendo assim: há muitas pessoas que dizem quero, mas a vontade só lhes está nos lábios. Querem, porém, muito satisfeitas, ficam que não seja como querem. Quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas em consequência da sua inferioridade. Então, nós ainda nos comprazemos com os nossos maus pensamentos. Quem não conhece essa situação? Vem o pensamento mal e a gente sente aquele prazer. Ah, se isso acontecer, se isso realmente se concretizar, parece que a gente já sente prazer só em imaginar que aquele mal possa se realizar. É difícil reconhecer isso? Não precisa reconhecer para ninguém, basta que a gente reconheça para nós mesmos. Os espíritos continuam dizendo: aquele que compreende a sua natureza espiritual, aquele é aquele que se esforça por reprimir esses maus pensamentos, essas paixões, não é? Porque vencê-las é sempre uma vitória do espírito sobre a matéria. Kardec, vamos lembrar ainda uma outra questão importante, lá no Livro dos Espíritos, vamos lá, na questão 845. Isso também nos ajuda a entender o quanto nós ainda somos fracos nesse querer, nesse vencer, não é, as nossas más tendências com vontade, repelindo com energia os nossos maus pensamentos. Kardec, na 845, ele pergunta-se aos espíritos: as predisposições instintivas que o homem traz ao nascer não são um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Quer dizer, a gente até diz que quer, que tem vontade de fazer o bem, de ser melhor, de repelir as tendências negativas que ainda vêm conosco, como consequência mesmo da nossa imperfeição, não é? E aí a gente não consegue. Elas são, então, um obstáculo ao exercício do livre-arbítrio, e os espíritos lembram isso para nós, que essas tendências são do espírito antes de encarnar. Nós somos espíritos imperfeitos. Conforme for ele mais ou menos adiantado, essas tendências vão impedir efetivamente o homem, levando-o a atos repreensíveis, no que ele ainda será secundado por espíritos que simpatizem essas disposições. Então, trazendo para nós aquele outro
aspecto que conhecemos bem da influência dos espíritos da nossa vida e das ligações, né, de simpatia, de semelhança, afinidade de espíritos imperfeitos com a nossa imperfeição, se comprazem em realizar conosco o mal. Mas dizem os espíritos para nós, e vai lá na questão 845, olha, e grifa quando eles dizem para nós, mas não há arrastamento irresistível quando se tem vontade de resistir. Olha a importância da vontade, lembrando-nos que querer é poder. Tempo, vontade, livre-arbítrio. Tempo, porque tudo na obra da criação divina concorre para o nosso progresso. E a doutrina espírita nos diz que nós chegaremos à condição de espíritos puros depois de percorrermos todos os graus da escala espírita e nos despojarmos de todas as imperfeições da matéria. É isso que diz a bem-aventurança para nós, tema do nosso estudo de hoje. Na bem-aventurança, para nos estimular, nos animar, né? Não nos deixar desanimar diante da consciência das nossas dificuldades decorrentes da nossa imperfeição, Jesus nos diz: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Eu escuto esse verão a Deus como uma promessa, embora muitas vezes nós não compreendamos exatamente como será isso, o que é isso de ver a Deus, não é? No Livro dos Espíritos, nós encontramos subsídios que nos ajudam, não é? Quando a gente lembra o princípio básico da evolução, expresso na escala espírita, né? A escala espírita nos fala de uma jornada, de um caminhar, de um processo de aperfeiçoamento que precisa ser contínuo, que precisa ser perseverante, embora ele seja lento. Para isso, Deus nos dá as eternidades, os espíritos nos falam, e nós temos consciência de que para chegarmos aqui já caminhamos milênios e precisaremos ainda de milênios de vidas, de existências, para que a gente possa ir realizando esse processo. E será no crescimento, no realizar desse processo, que nós iremos compreendendo melhor, aumentando em nosso espírito a percepção do Criador. Ainda hoje, como está lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, pela predominância da matéria em nossos espíritos imperfeitos, falta-nos sentido para compreender Deus. E na questão seguinte, os espíritos dizem a Kardec que será preciso que desenvolvamos faculdades para que nos seja possível nos aproximarmos de Deus compreendendo-o melhor, ou seja, evoluirmos, irmos nos purificando, para não termos mais o espírito obscurecido pela matéria, na medida exata de que a nossa natureza espiritual sobrepuje a nossa natureza material. Esse processo é um processo de desmaterialização. E é exatamente esse processo de desmaterialização que concretiza essa purificação do nosso espírito, essa busca de uma condição diferente, como vimos lá no início da nossa reflexão, quando falamos em
alcançar a condição de termos a promessa de Jesus aos pobres de espírito, aos puros de coração, de alcançarmos o reino de Deus. Ou seja, um estado de espírito em que nele nós vivamos virtuosamente. É tão importante isso, essa ideia de viver virtuosamente em um estado consciencial que vai transcender a materialidade. Viver virtuosamente, não é isso? Que importante na busca de uma pureza legítima. E aí é muito importante que a gente entenda, não está essa pureza traduzida em práticas exteriores, muitas vezes, durante milênios, vamos dizer assim, séculos de nossa existência, nós buscamos essa pureza hipócrita, vamos dizer assim, não é? Na realização de práticas exteriores. E a hora de fugirmos dessas práticas, da ilusão de aparências, não é? Que traduzam um estado de pureza. Então, é fugir de uma hipocrisia, percebendo melhor, não apenas, vamos dizer assim, o que nós fazemos, mas alguma coisa que está muito subliminar as nossas ações, que é com que intenção fazemos. Quais são as nossas verdadeiras intenções? Não é buscar perceber como nós desenvolvemos a nossa relação com a vida e, prioritariamente, com o outro que caminha conosco nesse mesmo esforço de ser melhor. Então, fugir, voltando um pouquinho, das práticas exteriores, acreditar que nós estamos melhores porque fazemos diante do altar as nossas ofertas. Isso metaforicamente falando, trazendo para os dias atuais. Ah, porque eu vou ao centro, porque eu faço a minha doação de ajuda para aqueles que têm menos do que eu. Práticas exteriores ainda. Muitas vezes não traduzem um estado de alma de esforço para viver de uma maneira mais virtuosa. E nós vamos ver, deixa eu virar aqui, porque eu me distraí e guardei o livrinho, nós vamos ver, isso é muito importante, no comentário de Emmanuel, a questão 632, que fala sobre a pureza, e ele comenta exatamente a bem-aventurança, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Uma beleza quando Emmanuel nos fala de como Jesus via Deus na manjedoura, que muitas vezes era considerada um lugar desprezível, como Jesus via Deus na mulher que todos consideravam sem valor, Maria de Magdala. Diz Emmanuel que Jesus via Deus naquele coração feminino ralado de sofrimento e que um dia se converteria em mensageira da celeste ressurreição. Como via Deus na rudeza de Simão Pedro, um espírito atribulado ainda, que com o tempo se transformaria na pedra de sustentação do cristianismo nascente. Uma beleza ver Deus em Judas, em Saulo de Tarso, espíritos atormentados. É acreditar no trabalho, no valor do tempo e perceber que aquela vontade, aquele sentimento presente nesses espíritos ainda para a realização do menos bom seria esta mesma energia
que iria neles e em nós possibilitar a nossa ação no bem. Diz Emmanuel da importância de purificarmos o nosso coração. E o que é purificar o nosso coração? É modificar a nossa maneira de enxergar o bem para que possamos investir no bem. Aqueles que alcancem a pureza, né, tenham o coração puro, verão a Deus porque terão olhos puros, uma maneira de olhar diferente a partir do coração purificado, ou seja, ver no outro Deus, ver a Deus no outro que caminha conosco, tendo para com ele e para com a vida o sentimento de bondade, de compaixão, de misericórdia. Porque disse Jesus: se vossos olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Ou seja, modificará certamente o nosso olhar, a nossa percepção da vida e do outro, que, como dissemos, caminha conosco. E aí, ao invés de levarmos ao templo as nossas ofertas, compreendendo a presença de Deus em tudo e em todos, nós ofereceremos o melhor de nós mesmos no templo da fraternidade, enxergando o bem e investindo no bem, porque já sabemos que aí está o trabalho inadiável, nisso consiste o trabalho inadiável da nossa purificação, da nossa desmaterialização, da predominância da natureza espiritual, da nossa natureza espiritual sobre a nossa natureza material. Que beleza de reflexão, que grande desafio se apresenta para nós. Nesse início de semana, na segunda-feira, um novo tempo, um novo dia, novos minutos. O que vamos fazer? Como vamos viver o momento seguinte, quando a vida nesse vir a ser é um livro aberto para que possamos escrever nele uma nova história, uma história mais bonita, como diz nosso amigo espiritual. Muito bem, queridos companheiros, chegamos assim ao final da nossa reflexão de hoje, agradecendo a você pela companhia, nosso estudo, pela visita ao nosso canal e desejando a você um dia de paz, que haja paz em seu espírito, que haja paz em sua casa, em sua família, que haja paz em sua vida. E que nós possamos nos reencontrar na próxima segunda-feira para mais um encontros semanais, estudos semanais da doutrina espírita. Até lá, então.